Se colocou a mãe na conversa, azedou. Se falar da minha mãe, você perdeu a razão. Bem-vindo, bem-vinda ao Procura da Alma de hoje, Minha Mãe e Eu. Esse que é aqui uma minissérie sobre a procura da nossa alma, o que a nossa alma tanto quer, onde ela quer encontrar descanso, salvação e tantas coisas. E também, por outro lado, falando aqui nessa série que somos a favor da cura da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, emoções e de forma geral da nossa vida. Ok? Bem-vindo, bem-vinda. Aqui hoje esse episódio é Minha Mãe e Eu. Se a gente mexeu na caixinha do marimbondo ao falar lá dos deuses funcionais, se a gente cutucou a onça com vara curta para falar lá do nosso domínio, né? Meu povo, meu lugar, minhas regras, nossas regras, e se a gente estava brincando com o perigo de falar sobre meu pai e eu e essa relação, agora a gente está maluco, agora a gente está pedindo para o povo jogar a gente na rua, jogar numa fogueira e falar queimem o bruxo, queimem a bruxa. Brincadeiras à parte, você sabe que esse é um tema sensível demais, é um tema muito caro, é um tema muito forte pra gente. Pensa o quanto a gente tem já no nosso subconsciente, aquela frase, aquele conceito, mãe é... Qual a primeira palavra que vem, adjetivo? Mãe é sagrado, mãe é sagrado, falar de mãe é falar do sagrado. Hoje, né? Esse é o ápice de tudo, deuses funcionais, lembra lá daquela... Então, mãe é sagrado. Ou a gente está falando lá das virtudes máximas, ou vamos falar da pior coisa que alguém pode fazer na vida. A gente tem dizeres e ditos desse tipo que, nossa, aquilo foi mais... Acabei de falar uma coisa aqui que reflete algo aqui, nossa, já é uma interjeição do português tranquilo, sem crise, tá? Nossa, que feio que aquela pessoa fez, né? É mais feio que bater na mãe por causa de mistura. Horroroso. Você fala, que? Por causa de um bife bateu na mãe? Que é isso? Coisa horrorosa. O que? O demônio? Só pode ser o demônio essa pessoa. Então, falar de mãe é algo assim que é sensível, é muito necessário. Então, pensa também o como, vê se não é verdade, que a gente... Qual que é a comida mais gostosa que a gente pode provar? É ir naquele restaurante lá que tem a costela não sei o que, com molho não sei o que? É nada, é o arroz com feijão da nossa mãe, que ela bota um ovo lá e faz um mexidão, e a gente tem que pegar do prato dela. Quando a gente pega do prato da nossa mãe e come, você fala, isso aqui é basicamente isso aqui que vai ter no céu. Jesus já sabe o que preparar lá para o povo de Deus, é a comida da minha mãe. Esse é o tema de hoje, Minha Mãe e Eu. Queremos conversar sobre isso. Salmo 139, verso 13, o salmista diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial, admirável, tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção, meus ossos não estavam escondidos de ti. Enquanto em secreto fui formado, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. E assim o salmista continua falando de como Deus tem o controle. Mas você vê como ele fala aqui no verso 13? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste. O Senhor foi me configurando, me criando, me formando, montandinho lá no ventre da minha mãe. Nós precisamos falar da nossa mãe, e hoje não é como nós falamos do papel da mãe, e aqui ficar só olhando para a mãe, mas a gente vai entender o papel da mãe na família, como claramente muitos de nós podem saber bem melhor do que eu, mas tentar conversar um pouquinho sobre essas coisas, entender ali o que a gente vê claramente, pela própria natureza, o próprio jeito que Deus criou a mulher diferente do homem, como Ele projetou as coisas, e aí pensando nesse papel, nesse jeito, na figura da mãe, para o filho e para a filha. Agora a gente não está pensando
mas tanto no casamento. E aí, como essa relação com esta pessoa, a nossa mãe, afeta e continua afetando a nossa vida, até que em alguns momentos ou em muitos momentos pode causar doenças ou dificuldades que a gente precisa de tratamento, a gente precisa de cura, sim, precisa de lidar com estas coisas. No ventre, o Senhor me teceu no ventre da minha mãe. A gente já está falando de algo aqui que só acontece com a mãe, não acontece com o pai. Então, se de um lado a gente falou lá naquele outro Procura da Alma sobre o pai ter uma figura de lei, uma figura de separação, uma figura, enfim, de disciplina e fortalecimento, uma coisa de levar para a independência, a gente não poderia falar que por causa do pai, claro, né, tem o DNA dos dois, 50% para formar essa vida, sim, mas o nosso primeiro segundo de vida acontece no ventre da mãe, não no pai. Então a mãe é aquele ser, é aquela pessoa que a gente já tem o nosso primeiro milissegundo, o nosso primeiro instante de vida acontece dentro dela. Então aqui já tem algo muito forte para a gente sobre vida. A mãe tem muito ali a figura da vida. E aí você vai falar, Rafa, mas aí, né, Deus, tá, então tem características do pai, do homem, né, e características da mulher que vão demonstrar características de um ser maior. Claro que quem é o dono, o criador, a fonte de vida, Deus, então ele comunica isso para essa geração de vida para a mulher, não para o homem. Então, sim, está mostrando algo bem maior do que a mulher, que é o próprio Deus. Mas depois a gente fala disso, tá? Mas na mulher tem essa coisa muito forte da vida sendo gerada. A gente conhece a vida a partir da nossa mãe. Não tem como sair disso, escapar disso. E aí você tem o papel muito forte da nutrição, da proteção e do desenvolvimento. Nutrição, proteção e desenvolvimento. Então, naquele ambiente, aqui mesmo no Salmo 139, nós vimos que no ventre da minha mãe fui tecido pelo Senhor. Então, os processos que Deus criou para serem a formação da vida acontecem dentro de algo também que Ele criou. É tudo perfeito. A biologia mostra um Deus criativo, inteligente, que se preocupou com os mínimos detalhes, nada aleatório, mas é no ventre da mãe que nós temos a coisa da proteção, o útero, aquela coisa lá que está a placenta, né? Então tem todo aquele ambiente que é um ambiente de proteção para que a gente ali dentro, protegido, desde o primeiro instante de vida. Por isso que o cristão é pró-vida, não importa o mês, a gente é contra o aborto, e aí casos especiais são outras histórias, mas a mãe é esse lugar, ela tem esse lugar dentro dela de proteção. Pensa que não é só a coisa em volta do bebê, lá dentro do ventre da mãe, não é só a proteção, mas também pelo cordão umbilical, ela está nutrindo, ela está dando comida, ela está jogando, o que ela também está se alimentando, o corpo dela já está se negando para passar alimento para aquela nova vida. Então, proteção, nutrição e desenvolvimento. Claro, porque ali também, eu estou falando de algo bem geral, tá? Me perdoem os obstetras e tudo mais se eu falar alguma besteira, mas de forma bem geral, ali o bebê está protegido, o bebê está sendo nutrido, alimentado e desenvolvido. Então, o próprio serzinho dele começa a trabalhar, mas num ambiente perfeito para isso. Então, a mãe, então, ela traz isso com ela e a gente tem isso com a nossa mãe. É o lugar de vida, de nutrição, de proteção, de desenvolvimento. Quando a gente fala de nutrição, a mãe não está passando só pelo cordão umbilical alimento. Ela não está só nutrindo aquela nova vida com com proteína, não sei o que, vitamina, etc. e tal.
ela nutre aquela nova vida também com as emoções. Nós sabemos que o que essa mulher está sentindo, como ela está mentalmente, emocionalmente, e você que já entende mais das coisas, espiritualmente e fisicamente tem um integral aí, aquilo também está passando para o bebê algo. Ele vai sentir, aquela vida vai sentir uma mãe, uma descarga de energia, de emoção, né? Os hormônios que o nosso corpo produz quando está estressado, quando está calmo, quando está em paz. Aquela nova vida vai sentir essas descargas de emoção, de tudo isso. Então, nós somos nutridos também, alimentados pela nossa mãe com as emoções dela. Não estou falando nada místico aqui, nada de Shimbalauê, energia positiva, toca aqui, nada disso, mas é o biológico mesmo, é a coisa da ciência, do natural. Então, nós somos nutridos com emoções também. E naquele ambiente que nós já somos amados, nós já somos enfim, protegidos e já estamos sendo ensinados sobre a vida, a gente já vai ouvindo. É a mãe também que leva a gente para ter contato com outros. Se ela não quiser, ninguém toca na barriga dela, o normal é esse, né? A mãe não fica com a barriga lá exposto, né, com uma placa escrita, toque aqui. Se ela quer, você pode botar a mãozinha. Geralmente é o pai que ela deixa e vai saber mais as outras relações mais próximas aí. Mas então é ela também que vai nos ajudando a ter contato com o mundo exterior aos pouquinhos. Então pensa, como isso tudo que eu falei, a gente tem em contato com a nossa mãe. Pensa no que você viveu com a sua mãe e o que você nem sabe ou o que você não pôde viver, mas essas coisas seriam natural. Você já deve ter ouvido como bebês que são deixados e são, desculpa a palavra, mas colocados para uma instituição cuidar. Então a mãe tem o filho, mas ela falou, não vou cuidar e etc. E aí ela não tem mais contato, fica ali no hospital, etc. E depois os órgãos responsáveis vão fazer a conexão com alguma família que quer adotar. Você já deve ter ouvido falar, e se não, vai ouvir aqui, o como esta criança, ela para de chorar, ela já não chora, ela é quietinha, ela tem um jeito diferente ali. Ela acostumou com a coisa de que ela chora e ninguém vê, ninguém vem ao cuidado. Ela chora, chora, chora e não acontece nada. E ela fica quietinha ali. Então nós temos, sim, grande influência, mesmo que a gente não perceba. Muito papo de adoção, muito papo de quem foi adotado desde bebê, que já fala disso, e você pode procurar relatos e etc. Mas independente do nível que você teve aí de interação, de contato, amizade ou não, foi bem cuidado, bem criado, nós temos todas essas coisas que falei aqui de influência na nossa vida por causa da figura mãe. Vida, nutrição, proteção, amor, também ensino e desenvolvimento. São coisas que nós temos ali muito com a nossa mãe. E então, quando nós estamos falando de nutrição, de emoções, de amor, de ensino e desenvolvimento, a gente, como falamos já, desde ali do útero, isso já está acontecendo. Então a gente está crescendo, a gente está sendo alimentado, provido de alimento e também de amor e emoções, um cuidado, uma ternura e uma proteção. Desde lá, saída, né? Ali no útero isso já está acontecendo. Mas olha como o papel da mãe também continua nesse negócio do ensino e do desenvolvimento, nutrição, o carinho, o afeto, a ternura. Porque depois que o filho nasce, qual que é o próximo lugar onde ele vai estar? Qual que é o próximo lugar onde ele vai encontrar esta nutrição, essa proteção, esse amor, ternura e desenvolvimento? É no colo da mãe. Então, depois do útero, o próximo lugar que é difícil, porque ele saiu de um negócio muito legal, né? Tava muito tranquilo, ele fazia o que ele queria, ele nadava, tô brincando. Mas é muito eu mesmo e eu mesmo aqui e mamãe me dando comida.
né? Aí quando a gente nasce, a gente tem esse contato com esse mundo difícil, ele é complicado. Pensa num bebê, estava lá num ambiente todo controladinho para ele, agora tem barulho, agora tem gente pegando. O próprio contato com o corpo da mãe no externo já é diferente daquela coisa mais tranquila e toda acolchoada e toda, não tinha atrito. Agora a criança tem que ficar no corpo da mãe, então vai bater um pouquinho mais do osso com osso, a pele com a pele, mas aqui ainda é o lugar mais seguro para ela. Então vê, a mãe já ajudou essa criança a desenvolver, ela já não está mais tão frágilzinha e ela vai continuar crescendo, nutrida, né, sendo amamentada. Eu nunca fui mãe, então não sei para que lado que amamenta. É o próximo lugar, ainda é com a mãe, então é juntinho dela. A voz que ela ouvia lá de dentro, agora ela está ouvindo pertinho dela. Ela ouve a voz da mãe, a mãe acalma ela. O calor da mãe é o calor que ela sempre conheceu. E aí essa mãe vai aos poucos apresentando o mundo para essa criança, que vão ter outras pessoas. A primeira figura que ajuda nesse desenvolvimento é o pai. Mas olha como a mãe está ainda no controle aqui da nossa vida, segurando a gente do jeito certo, falando com a gente, dando a comidinha, o amor, a ternura, tudo. É a mãe. E assim vai em cada fase da nossa vida, que depois é no chão, depois vai engatinhando, mas qualquer coisa que aconteça, a gente volta para o colo da mamãe. Aconteceu qualquer coisa, quando a mãe pega, segura, tá num berreiro que for, tá aquele choro doído, tá ardido, mas aí a mãe pegou e começou, a mãe vai tirando daquela loucura, não sei o que aconteceu, às vezes só tropeçou, caiu de cabeça, tudo bem, mas a mãe pegou, aí aquele choro ardido e doído pode continuar um pouquinho, mas vai acalmando, porque ela está no lugar dela de nutrição, proteção, amor, ternura. A mãe tem esse papel muito forte para a gente. Pensa na sua vida, no seu relacionamento com a sua mãe. Como é que foi? Como você vive hoje? Como você vê a questão das suas emoções? A mãe é aquele ser em casa que lida muito melhor com as emoções, pelo menos foi mais capacitada por Deus para isso, do que o homem. O homem é meio, sim, não. Ele não consegue ver as nuances. Ele fala, não, mas calma aí, vamos ver isso aqui e tal. Né? É sempre muito sim, não, branco, preto, vou te bater, fica quieto aí, tá bom, vamos lá. Quem lida melhor com um ajuste fino em casa, no lar, a família, é a mãe, com certeza. Como é que você é com as suas emoções? Como você é com seu sentimento de proteção, de que se você está seguro ou não na vida? Como você é pensando na vida? A mãe é aquela figura que traz a gente à vida, né? É por ela que a gente conhece a vida. Você, como é que é o seu sentido de vida? Ensino, desenvolvimento, a mãe tem um papel também ali da correção, que é o microgerenciamento do lar. A mãe tem muito mais isso e ela é capacitada por Deus para isso, de multitarefar, que está muito na moda hoje, multitarefar. Multitelas, eu tenho uma tela aqui, uma outra coisa aqui, eu vou fazer... Especialistas dizem, quem multitarefa não faz nada direito, a menos que seja uma mulher, porque ela tem uma mente capaz de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, e o homem é muito mais ponta de lança, focado, precisa focar e fazer uma coisa, depois parar, focar e fazer outra coisa. Então, multitarefa é para a mãe. Então, a mãe ela é capacitada por Deus para cuidar do desenvolvimento, do ensino, da correção ali no dia a dia, durante o dia, hora a hora, aquela coisa, exaustivo, sabemos, mas a mãe tem muito mais capacidade do que o homem, e ele tem dado por Deus algo mais de macro gerenciar, macro disciplina, macro direção. Eles se completam e isso é bênção para a família. Mas nós temos isso das nossas mães, ok? Pensa como foi, como não foi, e o que era e o que não era. Ok. Eu queria lembrar com você algumas passagens bíblicas, mas eu não vou abrir aqui e ler todas. Eu vou te dar
a referência e vou citar a situação e depois você vai lá atrás e veja. Olha como nós, perdão, olha como a mãe, a mulher, ela tem a coisa das emoções um pouquinho mais, paleta de cores, é mais variada e mais complexa que dos homens. Quando Sara e Abraão recebem uma promessa de Deus para terem filhos, mas lá em Gênesis 16, de 1 a 6, não tinha acontecido ainda. Aí Sara fala para Abraão, Sarai ainda, né? Fala para Abraão, escuta, não está acontecendo. Então, por que você não pega a minha serva, faz um filho na minha serva, e aí pronto, aí a promessa de Deus na nossa vida vai se concretizar. Aí Abraão foi mole, né? Foi meio banana nessa hora. Falou, não, você tá... Acho que não foi mole, né? Acho que foi muito homem. Muito homem, assim, de carnal, né? Falou, se você tá falando... Aí Abraão faz um filho na serva Agar. E aí tem o filho Ismael, tal. Agar começa a ficar, né? Fazendo fusquinha. Você lembra dessa? Fazendo fusquinha para Sarai. Fica, eu tenho um filho. E aí Sara fica louca da vida e fala para Abraão, tá vendo o que você fez? Olha aí o que você fez. Ela tá me desprezando, fica fazendo um monte de coisa. Que Deus seja juiz entre eu e você. Gente, mas foi... Que é isso, Sara? Então o homem é um pouquinho mais simples, né? Meio bobo até, meio... A gente é devagar. A mulher tem coisas complexas de emoções. Você fala, mas até agora era para fazer, agora que eu fiz e deu errado. Mulher, decide aí. Mulheres, emoções, mães em casa, a gente está lidando com esse ser quando nós somos filhos. Quando morre Sara, então Abraão também tem um filho com Sara. Então é Isaac, Deus falou, eu falei, eu faço, não é pela obra humana, é a minha obra, evangelho. Aí tem um filho, Isaac e tal. Sara morre em determinado momento e tem uma epopeia para se achar uma esposa para Isaac. E aí tal, avançando bastante, Gênesis 24, capítulo 24, já acontece isso, né? Vão chegando lá, Rebeca e dá certo, e quando todo mundo combina, o casamento está feito, naquela época era desse jeito, ok? O casamento estava feito, então eles já estavam casados, não se conheciam ainda, mas quando Rebeca viu, falou, isso é um menino bom, e Isaac viu Rebeca e falou, eita, menina boa. E aí, o texto em Gênesis 24, 27 diz assim, Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe. Sara tinha morrido, a mãe de Isaac. E ali, vou parafrasear aqui, ali ele conheceu de forma mais íntima a sua esposa, Rebeca, e assim foi consolado após a morte de sua mãe. Olha o peso. Olha o que o texto bíblico diz para a gente, o que a gente vê também à nossa volta na vida. Olha o peso que uma mãe tem na vida de um filho, de uma filha. Acho que os meninos são mais afetados pela essa relação minha mãe e eu. Daqui a pouco a gente fala de alguns problemas nisso aí, para a gente ver onde a gente precisa de cura e também onde as mulheres também são machucadas e algumas coisas em relação à mãe. Mas olha o peso, Isaac foi consolado pela morte da mãe depois que ele casou, depois que ele teve algo novo na vida que foi casar com Rebeca, e o texto diz assim. A história segue mostrando que a Rebeca, então agora casada, a que consolou Isaac pela morte da mãe dele, então você vê, consolou, é a esposa de Isaac, legal. E aí mais para frente eles têm filhos, e aí Rebeca, essa que consolou Isaac pelo luto da mãe, ela tem um filho favorito. Isaac também tinha outro. Rebeca arma muito um contexto para que um filho se dê melhor em questão de herança, de bênção e etc. E é Jacó. Isso acontece também na vida de Jacó. E a gente vê essa coisa aí de mães e filhos, e essa coisa de preferências. Minha mãe preferia mais tal, mas
aí eu sou mais assim, porque minha mãe não gostava de mim. E só mais alguns contextos bíblicos, isso a gente está vendo aqui, emoções, relação com a mãe, a importância que ela tem. A mãe morreu, Isaac, pelo que fica claro, ficou inconsolável até que ele casou e teve a sua própria mulher. Será que também não tem um espelho da mãe na relação com a esposa? Muito da psicologia, uma psicologia decente, sem ficar viajando, mostra que tem muito disso para o homem, que ele tem que tomar cuidado com a relação com a mãe, no coração dele, para entender melhor antes de casar, ou casando e depois se resolver, falando, não, calma aí, ela não é minha mãe, é minha esposa. Então eu vou te dar mais alguns insights bíblicos aqui sobre a relação da mãe com a gente e o que isso causa, falando ali, mostrando sobre o ensino e desenvolvimento. E aí o que eu vou falar está em 2 Reis, capítulo 8, 25, 27, e depois dessa parte de 2 Reis em diante, em vários lugares vai aparecer isso. Em 2 Reis, nesse trecho, diz que Acasias, rei de Judá, começou a reinar, ele tinha 22 anos de idade, e aí reinou 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atália, tal, neta de tal, e diz que Acasias andou nos caminhos da família de Acabe, fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. E aí mostra, desde aquela época de Jezabel, que influenciou muito, a esposa influenciou muito aquele rei Acabe, foi um reinado horroroso, cheio de coisas horríveis diante de Deus e para o povo também. Desde aquela época ficou meio que marcado assim, cara, com quem esse homem está se envolvendo? O rei, porque está mostrando no reinado, isso está vindo para o reinado. E aí a partir desse capítulo aqui, 8 de 2 Reis, vai mostrando em vários momentos a relação de como o rei era bom, mais ou menos, ou ruim, e quem que era a mãe dele. 2 Reis, capítulo 14, do verso 1 a 3. Depois capítulo 15, verso 1 a 3 também. Depois o capítulo 15, do verso 15, 32 e por aí vai falando de alguns reis. Então, Amazias foi um rei bom e sua mãe era tal, mas ele não fez tantas coisas boas porque ele esqueceu de fazer tal coisa. Aí ia para o outro, Azarias. Ele foi um rei bom porque tal, sua mãe era tal, e aí ele esqueceu de fazer tal coisa. Amon foi um mau rei porque tal, sua mãe era tal de tal. Nunca tinha aparecido isso antes, e aí o texto começa a mostrar a influência da mãe nestas pessoas, até que culmina lá em Josias, falando, Josias foi um bom rei, capítulo 22 de 2 Reis, sua mãe era tal, vinda de tal lugar, e Josias fez isso que o Senhor aprova, isso. E aí nós vemos claramente um papel da mãe no ensino e no desenvolvimento do seu filho, e até lançar ele para uma vida fora do lar, e o que está transparecendo na vida dele. E nos evangelhos também nós conseguimos enxergar esse papel de uma mãe que influencia. Nós vemos em Maria em relação a Jesus e alguns outros ali, e nós vemos por um lado positivo e por um lado negativo. O lado positivo, a família e que Deus escolheu que Jesus viesse a se fazer carne, nascesse e tal, foi aquela família, foi Maria, foi porque aquela família poderia dar um ensino bom e Jesus cresceria em sabedoria e graça e já ia aprender os caminhos do Senhor desde cedo até o desenvolvimento. E, enfim, depois disso a gente conversa mais. Mas o valor dado ali àquela figura da mãe, a Maria, você é agraciada, e pelo cântico dela nós vemos, essa mulher conhece muito a Deus, conhece muito do que Deus falou e prometeu, e isso vai ser passado ali para o bebê Jesus, com certeza. Nós vemos exemplos negativos também, como o caso de aquela disputa ou aquela tensão que acabou na morte de João Batista, decapitado, porque João Batista denunciou um pecado de Herodes, que estava vivendo com a mulher do irmão dele, chamada Herodias. João Batista falou, você está errado, você está vivendo com a mulher do seu irmão, ela é mulher dele. E aí, aquela mãe, aquela Herodias,
arma todo um ambiente para que a filha dela, pensa, uma adolescente, uma menina dançando e seduzindo pessoas, ao ponto de que Herodes, embasbacado e babando na filha de Herodias, olha que loucura, falou para a menina, pede o que você quiser. E aí o texto lá em Mateus 14:8, em outros lugares também, diz que a menina volta para a mãe, e aí, influenciada pela mãe, ela pede para Herodes, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Olha a influência da mãe na vida de uma pessoa. O estilo de vida daquela menina, que não diz o nome, que era só filha de Herodias, o estilo de vida dançando para entreter marmanjos, veio de quem? Uma mãe teria segurado essa criança para não fazer isso, não devia ser uma adulta, porque se ela volta para a mãe para perguntar o que ela deve fazer, devia ser no máximo uma adolescente, o estilo de vida vindo da própria mãe. E o ensino da mãe, a influência da mãe, ai mãe, o que eu faço agora? Pede a cabeça de João Batista. Ou seja, vamos contrário ao que aqueles estão falando para a gente, vamos fazer o que o nosso coração quer, nós merecemos ser felizes, então vamos tirar essas pessoas da nossa vida. Decapitaram João Batista. A influência da mãe nas nossas vidas, de um jeito positivo ou negativo. Olha como Deus fala de si mesmo quando ele diz que é o auxílio do seu povo. Ele diz que é o Ézer. A mãe é a auxiliadora, ela é quem faz as coisas acontecerem, né? Ela desenrola os problemas familiares com muito mais habilidade do que o pai. E Deus também fala de si mesmo em Isaías 66:13, assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. E de outras maneiras também Jesus fala, eu tentei arrebanhar Israel, né, os filhos aqui, os judeus, como uma galinha puxa os pintinhos para debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Está usando uma figura de maternidade, eu tentei os proteger e trazer para o lar e cuidar de vocês e instruir, mas vocês não quiseram, ok? Tá, tudo isso mostra o papel tão forte, tão visceral, que a gente nem percebe da relação da minha mãe e eu. Eu fui muito afetado pela minha mãe, eu vejo muitas consequências positivas e negativas do contato que eu tive, do ensino que eu tive, de tudo que eu aprendi, não só pelo que a minha mãe falava, me ensinava falando, mas eu via na vida. Minha mãe era muito explosiva, ou ela falava, ela ficava reclamando e tal, tinha hora que ela explodia. E aí, não poucas vezes eu me vi explodindo em situações que eu estou fazendo igual a minha mãe. Minhas emoções não estão de um jeito que seriam dignas de estar. Eu estou tendo umas explosões aqui de emoções e, enfim, que tá igual a minha mãe. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com meu pai, que era aquele poço, aquela linha reta de plenitude. Tem nada a ver com meu pai isso aqui. Então, vi muito disso. Mas vi também muito de uma mãe que foi usada por Deus na minha vida para me empurrar para a vida. A minha mãe me colocava num ônibus para ir para a escola, acho que já a partir da 3ª série, então 7, 8, 9 anos de idade, lá da Piraporinha, gente. Quem conhece São Paulo, para a estrada do Itapecerica, no IAE, ou o NASP hoje em dia, dá 30, 40 minutos de ônibus, com 9 anos. Com certeza minha mãe deve ter olhado na cara do motorista, deixava sempre no mesmo horário, devia ter feito ameaças de morte para ele, se você não deixar meu menino, se ele não aparecer em casa, demorar 15 minutos, eu te acho e te mato. Mães, elas são fofas, mas podem fazer algo a qualquer momento, cuidado. Tá. Mas minha mãe me empurrou para a vida, eu achei uma bênção, vendo quais são as minhas condições, e eu vou falar isso num próximo, depois um outro Procura da Alma, sobre minha condição, minhas coisas que são já meu chip de fábrica. Minha mãe foi me ensinando a vida, a viver, ganhar autonomia e independência na raça. Pegar ônibus e passar 30 minutos no ônibus para ir para a escola, depois voltar para casa de ônibus, descer no ponto, andar 10, 15 minutos para casa. Poxa, a mãe tem muita influência na nossa vida, eu dou graças a Deus por essas coisas, e outras eu vejo que eu tive danos, mas que em tudo Deus está no controle. Pausa.
tudo que falamos em todos esses procura da alma, você fala, é mesmo, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, ou eu vivi nesse domínio aqui, ou Marcos capítulo 7 e tantos outros trechos da Bíblia. O problema está no nosso coração. Não é o que acontece do externo que está mudando o meu coração. O pecado está em mim. Se eu respondo com tais coisas, sei lá, mentira, medo excessivo, fica encolhido na vida, aquela coisa assim de instabilidade emocional, várias coisas, insegurança extrema, não confia em Deus de verdade, ou promiscuidade, eu não sei o que. Não, mas aconteceu um negócio, a pessoa foi abusada e ela repete esses padrões. Sim, tem explicações psicológicas sim para isso, mas a Bíblia diz que em última análise é o nosso coração que é pecador, que gosta, e aí alimentou com o que ele precisava, em alguns casos é trágico esse alimento, aí é o nosso coração respondendo com o que ele já tem lá. Imoralidade sexual é uma dessas coisas. Tem gente que sofreu certas coisas e não foi para a imoralidade sexual, foi para o medo e não relacionamento com ninguém, certo? Os dois são pecados, mas é o nosso coração responsável, ok? Feita essa pausa, vamos pensar aqui em termos práticos para a gente fechar esse assunto. Quais são os efeitos de uma má maternidade na minha vida? Na sua vida, pode ter te deixado doente. Quais são os efeitos de... Não foi uma má maternidade, Rafa. Tiveram fases ruins ou partes da maternidade ali, partes do que minha mãe fazia não era bom, nunca foi bom, hoje eu entendo melhor. Quais são os efeitos disso para a sua vida que podem ter acarretado aí comportamentos, hábitos difíceis de mudar ou vão levando para outras coisas, vícios e coisas que vão afetando a nossa espiritualidade também. Ou também, tudo certo com a mãe, só que eu não compreendi, uma má compreensão da minha mãe, ou reconhecimento do que ela fez, ou porque em última análise, ela é um ser humano. E pronto. Lembra que Maria, em alguns momentos, tentou controlar Jesus, ele olhou para ela e falou, o que você quer? Calma aí, vamos botar as coisas no lugar? Mãe, legal, tal, mas mãe não é sagrada, sagrado é Deus. E a partir de certo momento, Jesus traça uma linha, e a gente falou no outro vídeo e agora repete. A mãe com os irmãos chega lá, tira ele daí que ele está maluco. Você está maluca, agora você que está maluca. Então Jesus fala, quem é a minha mãe e os meus irmãos? É quem faz a vontade do Pai, quem faz a vontade de Deus. E aí ele traça uma linha e fala, a partir daqui, vamos com calma aí, o sagrado é Deus. Então, em alguns momentos, até Maria teve dificuldades ali para lidar com Jesus, que não era domesticável, não era parte do bibelozinho dela e para ser, não sai daqui, para sempre você, tá? Então, às vezes, uma má compreensão da mãe faz a gente também viver coisas ruins. Maria foi uma humana e normal ela ter entendido algumas coisas erradas, ter pecado e ter alguns problemas. Ela foi uma humana, a nossa mãe foi ou é humana e a gente tem que entender isso. Quando a gente não entende isso, a gente fica doente pro resto da vida, ok? Então, uma primeira coisa aí de mal que a maternidade causou para mim. Primeiro, então essa coisa aqui de não reconhecer direito quem a mãe é. Ai, minha mãe é tudo para mim, ela é perfeita, santa, poderosa, minha rainha. Ok, você tem um ídolo, falso Deus, Deus funcional. Cuidado, porque você sendo mulher, tendo a sua mãe como tudo na sua vida, você vai ser discípula dela. Você vai ser a próxima rainha. E você vai ter o rei na sua barriga, então. Se ela é tua rainha, ela é tudo, ela é poderosa. Eu sei, ela venceu na vida, tudo, lindo. Mas quando a gente coloca ela num pedestal que nada pode atingir, a gente vai ter grandes problemas e falamos lá nos deuses funcionais. Se você é homem e tem essa estima, assim, minha mãe é perfeita, poderosa, santa, rainha, não fala da minha mãe. Senão, pior ofensa para menina é falar da mãe, né? Falou da mãe para o menino, ele perde a linha. Mas se a sua mãe está num pedestal, num altar,
problemas aí para o menino, para o jovem e para o homem aí para a vida. O famoso complexo de Édipo. Você pode namorar a sua mãe platonicamente. Isso dá um problema para a tua vida emocional, sua vida de cidadão, sua vida de tudo. Porque a mãe, ela te leva até certo ponto. E daí ela tem que te empurrar para a vida. Quando você fica o tempo todo com a sua mãe, minha mãe perfeita, etc., você fica infantilizado para a vida. Você tem dificuldade de relacionar-se com outros, com outra mulher. A tua mãe é tudo, a rainha. Você está namorando a tua mãe no teu coração. Sai dessa, se cura disso. Pede cura de Deus. Ou você não está namorando platonicamente. Não, cara, para, Rafa, credo. Mas não cortou o laço, não vai para longe da mãe. Não, é tudo a minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Casou, mas é a minha mãe, minha mãe. Faz, né, Deus te dá um ministério, Deus está propondo coisas para você. Não, mas minha mãe, minha mãe, minha mãe. Tem um grave problema aí. E aí não é dela. Aí é seu problema de não estar entendendo quem ela é de verdade. Ela é um ser humano. Acabou. Agora, mães difíceis aí, porque essa mãe aqui, ela foi boa, porque a gente está idolatrando ela, ela foi boa. Agora vamos para mães difíceis. Mãe dominadora. A gente não vai falar de mãe ausente, mãe presente, só o último caso, porque é mais fácil do homem ser ausente em casa. Então aí a gente já está falando de algo aí que a mãe já tem um amor que é muito mais de ficar, de compromisso, o famoso Hesed, amor leal de Deus, ele é muito visto na mãe, né? Que ele vai atrás, ele não desiste, ele fica junto. É difícil você ver uma mãe que abandone. Então, a mãe está em casa, mas ela é dominadora. O homem também está, mas um homem apagado, passivo, no jornal, no futebol, fora de casa, aéreo. Então a mãe domina tudo. A mãe domina tudo, ela é dominadora, tal. Problema para a filha, ela vai ser dominadora também, vai ter dificuldade de se submeter a um marido, e isso de forma saudável, tá? Não se submetam a coisas que não é para se submeter. Dificuldade extrema de ter alguém que vá ser líder, alguém que vai, ela não vai, ela vai ter problema com isso. Ou ela vai estar em crise, porque se ela for cristã, ela vai saber das verdades bíblicas e ela não vai falar e vai saber com a mente, meu marido tem que liderar, cala a boca, e já falam cala a boca pro cara. Fica em crise, porque ela sabe com a mente, mas o coração dela aprendeu por tantos anos, 20 anos vendo a mãe dominando, ela aprendeu, virou hábito, e agora ela domina. Você precisa se curar disso, minha amada. Outro problema dessa filha é se meter em relações abusivas, certo? Então o que ela entende de nutrição, proteção, amor, que é a figura da mãe? É domínio, Então tudo que é ambiente que tem essa coisa, como a mãe dela foi dominadora, tudo que é ambiente, ela for assim, dominador, ela entra. Às vezes tem até um prazer meio assim, né? Quando vê alguém falando, dominando, fala, aí sim. Aí pronto, porque alguém dominou daquele jeito que a mãe dela dominava. Um homem também pode ter problemas tendo tido essa mãe dominadora de dois jeitos. É ele ser banana porque a mãe dominou tudo, e aí ele vai ficar sempre meio que em busca da mãe ou da mulher dominadora, Mulher Maravilha, a Capitã Marvel da vida dele. Ele vai estar sempre olhando quietinho no canto, porque a mãe dominava. Então, menininho que fica olhando lá, já tem 45 anos, ele fica olhando a mãe dominar. A mãe fazendo as coisas, ele olhando de um lado para o outro. Ou ele vai ser dominador e microgerenciador de relações. Pensa que o homem é muito macrogerenciador, o pai, e a mãe é do micro, é do dia a dia, deixa eu ver, você fez a tarefa, não sei o que, tal. Ela está mais envolvida, ela tem mais capacidade para isso. Então, se o homem, o menino, o jovem, cresceu debaixo de uma mãe dominadora e ele não for um banana, ele vai ter a tendência de ser microgerenciador de tudo, dominador de tudo. Chato, vai ser chato. Tudo quer ficar mexendo. Não, o que você falou? O que é isso? Então, não estou falando que as mães são chatas, as mulheres são chatas, mas é mais da mãe gerenciar micro coisas do lar, porque faz parte, ela tem que controlar as coisas, ajudar, tal, dar o caminho. E aí um menino que teve uma mãe dominadora, ele vai ser muito mais... Precisa se curar disso.
tanto para o homem quanto para a mulher que viveram sob uma mãe dominadora, eles vão procurar ambientes que sejam assim, de alguma forma pareça acolhedor. Então pensa, a mãe é acolhimento, proteção. Só que se a mãe é isso, mas também dominadora, esse homem, essa mulher que foram filhos dessa pessoa, vão procurar ambientes assim. Por exemplo, igrejas legalistas ao máximo, moralistas ao máximo, porque parece a mãe dele. Então tem algo em volta protegendo e muito domínio. Não pode isso, não pode aquilo. Aí a pessoa se sente bem, porque parece a mãe dele. É meio doentio, precisa se curar disso. Você precisa avançar na vida e começar a ter um relacionamento próprio com Deus, entender o que é, o que não é pecado, o que é mais coisa de sabedoria, ok? Vamos para 3 tipos aqui de mães que não é dessa dominadora, vai ter parte dela. Então essa aqui é até normal, dominadora, tal. Às vezes os homens muito banana e a mãe tem que fazer isso, ou o cara não está em casa mesmo, o cara saiu, foi embora e a mãe tem que fazer o papel do homem e da mulher juntos. E aí ela vai ter que ser assim, meio dominadora mesmo, e aí mexe com toda a estrutura dos filhos, porque ela também já foi mexida, porque ela tem que ser o que ela não deveria ser, nela mesma. Glória a Deus que você conseguiu, mas descansa agora, você já criou os filhos, descansa. E os filhos já foram criados por alguém assim, agora está na hora de pedir para Deus reconstruir, criar, fazer crescer em si coisas que ficaram bem para baixo lá, por conta disso. Mas 3 tipos de mãe que a psicologia e psicanálise vai falar aí sobre mães narcisistas, é patologia, tá? Então pode ser que você não tenha tido uma mãe narcisista como patológico, mas apareceu uma outra coisinha e isso causa dano na gente. Então a primeira é bem parecida com essa que a gente falou, que é uma dominadora briguenta. Mas por quê? Essa mãe narcisista, ela é o centro do universo. Ela é o centro, tudo é sobre ela. Tem do homem em casa ou não, mas tudo é sobre ela. Ela domina, mas não é porque precisa, porque o cara é banana, porque é do coração dela. Pecado mesmo, estou falando, é a gente. A gente é pecador. E aí ela é o centro do universo, ela é o centro da existência, ela é o centro das amizades e ela é o centro do lar. Tudo é sobre ela. Então agora essa dominadora, ela é briguenta e tudo mais, porque ser mãe é duro, e aí não dá para ela ser o centro. Então é duro, é luta, e aí eu preciso vencer os inimigos, que parece que são os filhos e o marido. Então a mãe que está sempre brigando com o marido, sempre brigando com o outro, sempre brigando com os filhos, sempre ela quer domínio, ela quer dominar a situação, é o tempo todo causando briga, é o tempo todo falando mal, trazendo... Você já deve ter visto ou vivido coisa assim, que é o tempo todo briga, o tempo todo tem discussão, o tempo todo está caçando assunto para falar mal de alguém, procurando alguém, está tudo em paz, mas aí, se está tudo em paz, ela lembra de alguma coisa que já fizeram que ela teve que brigar. Já se viu, onde já se viu? Fulana, aconteceu 3 meses atrás, vem me inventar e vocês aí foram na onda dela, da tia de vocês, de não sei quem, da professora. Mas mãe, de novo. E aí ela revive a cena, ela quer brigar de novo e já está de novo brigando com você. Qual que é o dano disso para a tua vida? A mulher cresce complexada debaixo de uma mãe dessa e um filho também, sem hombridade nenhuma. Tudo é briga, tudo... Todo mundo se encolhe em casa, tem que ficar... quer sair o mais rápido possível dali. Não tem amor, não tem carinho, não tem aquela coisa da nutrição, a proteção, a ternura. E aí você vai buscar isso em outros lugares. E vai faltar e vai fazer besteira. Outro tipo de mãe narcisista é aquela vaporosa, festiva, vaidosa, aquela que, de novo, a mãe narcisista é que tudo é sobre ela é o centro. E aí para ela ser mãe é chato. Porque se é tudo sobre ela e ela é o centro, ser mãe tira tempo dela mesma, que ela tem que ser linda, ela tem que arrasar, ela tem que ser amada e adorada. Então, ser mãe é chato, dá trabalho, cansa, ai credo. Então, ela é um evento na casa, né? Ela de vez em quando aparece, vaporosa, né? Ela aparece como vapor. De vez em quando ela aparece, de vez em quando ela quer, e quando ela aparece, tudo tem que estar perfeito, porque é o momento dela na família. Ela não está como as mães estão, que é o tempo todo
né? A mãe vive, família é muito mais. Ah, mas essa mãe narcisista, ela vem e quando ela tá, ela quer que tudo dê certo. E quando não dá certo, ela quer brigar, porque, gente, vai, tira foto, vamos tirar foto para postar, eu quero likes, eu quero vídeo. Aí vem, dá presente, ela quer dar presente, ela quer fazer um negócio, ela quer... É um evento, né? E tal. Aí pronto, acabou o evento, ela desaparece. Pode ser que ela não desapareça da casa, porque ela continua morando e não vai desaparecer, mas ela desaparece emocionalmente das relações, ela apaga. Aí o filho, a filha, até o marido, né? Ah, ai, que gostoso, muito... Ai, mãe, que legal. Aí vê que vai ter foto, aí começa a perceber, ah, tá, não era sobre a gente. Aí tem a foto, aí tem as coisas dela, ela falou sobre ela, aí parou, aí a gente percebe que ela, pronto, ela já se voltou pro mundinho dela, foi fazer outra coisa, não tá mais prestando atenção na gente, e a gente... Qual que é o problema disso para uma menina? Ela cresce à sombra da mãe. A mãe é sempre mais linda, mais perfeita, mais tudo que ela. E quando a menina começa a ser elogiada, alguma coisa assim, a mãe diminui essa menina. Credo, você é feio, hein, esse cabelo aí. Credo, esse negócio aí, hein. Ai, que feio. Ih, por que você está fazendo isso? Ó, ninguém vai te querer assim, hein. Ou no contexto cristão, vai falar mal da vida espiritual dessa menina. E ela se eleva e diminui a menina. E o filho ele fica com uma mãe que ele adora, que ele vê, ai, que legal, ai, minha mãe é linda, minha mãe, não. Mas também fica com falta de carinho, de contato, de ensino, desenvolvimento. Aí ele é ensinado e desenvolvido por sabe lá o que Deus permitiu que fosse. Então, a terceira aí, para acabar, é desse tipo de mãe narcisista, que ela é o centro, é a mãe sofredora. Porque tem outro jeito também da gente se colocar o tempo todo no centro. É que eu sofro, eu carreguei você, eu cuidei de você, eu alimentei você, vocês, eu cuido, eu deixei de fazer isso, deixei. Aí eu sou doente, eu sou estressada, eu sofro muito, a gente venceu na vida, mas olha o que vocês fazem, lá. Sofredora, mártir, vítima de tudo, de todos, inclusive dos filhos. Aí o filho, ele fica sempre medindo o passo para não machucar mais a mãe, porque a vida já machucou tanto ela. Ela está no centro o tempo todo, porque ela sofre. E a doença que ela tem, então, gente... Aí a gente tem culpa de não conseguir fazer ela tão feliz, porque ela sofre tanto que tudo que a gente faz está errado, porque ela é o jeito dela viver a vida, é sofrer. Ai, o que vocês fizeram aí? Ai, mas não tem queijo, né? E a gente faz tudo por vocês. Nenhum projeto do menino vai para frente porque eu fiz tanto por vocês, você ainda não fez tal coisa. O menino dá outro passo para frente porque ele quer deixar a mãe orgulhosa. Aí outra coisa não vai ser suficiente, porque o negócio dela é sofrer para ser o centro. Fala, mas conseguiu um emprego, mas também, né? Se não fosse teu tio que desse esse emprego para você, a gente sofre muito na vida. Mas eu sofro mais. Ai, pô, nunca, é sempre ela. Pensa no que esse menino, essa menina vai viver de vida aí. Talvez seja desses três tipos a quem mais consiga segurar os filhos para viver sempre o lar e ela no centro. Porque a gente tem muito culpa, né, de deixar alguém sofrendo sem atenção. Ele fala, não mãe, não, eu sei, desculpa, perdão. Vive culpado, complexado. O que eu fiz? O que eu fiz com a minha mãe? Precisa de cura, você precisa de cura. Largar, soltar um pouco essa história, pelo menos no coração. Traçar uma linha e deixar Deus te curar. O último tipo aqui é a mãe ausente. Ela pode estar ausente, que nem aquela vaporosa, né, que ela está em casa, mas ela se ausenta das relações. Ou porque mesmo, é um estranho caso, mas está cada vez mais tendo, de uma mãe que sai, que vai embora. A gente para a vida
Então, a mãe ausente, a gente tem dificuldade de entender a vida e quer saber, né? Foi abandonado pela mãe. Por que eu estou vivo? O que eu quero da vida? Eu tenho muito mais facilidade de falar, quer saber? Estou fazendo hora extra aqui. Você entendeu o que eu estou falando? Essa pessoa que tem a mãe ausente, é muito provável que tenha emoções descontroladas. Porque é a mãe que nos nutre as emoções desde sempre, vai ajudando a gente a ir desenvolvendo e soltar na vida até fortinho, deixar o pai também fazer parte disso, e o pai pegar e empurrar para fora do ninho esse cara já mais forte, e ele vai fortalecendo. E a mãe, sem essa mãe, uma mãe ausente ou muito presente, que quer o tempo todo dentro, emoção descontrolada, emoção, tudo, a gente depende tanto da mãe, e aí a mãe está ausente, eu não sei lidar com as minhas emoções. É uma pessoa que consegue, ela colapsa mais fácil, ela trava na vida mais fácil, porque ela não tem o colo, ela não teve colo, ela não tem mais esse lugar de, que depois que a gente cresce e fica adulto, que a gente vai viver a vida, vai para outra casa, cria outro lar, mesmo solteiro, a gente tem ainda na mãe aquela pessoa que ouve a gente sem julgar. Fala meu filho, amor leal de Deus, né? Isso vem direto para a mãe, Hesed, do hebraico. É o colo da mãe. O homem, a mulher também, ele volta para a mãe e fala, eu acho que eu fiz besteira, eu fiz tal coisa, aí eu tive que pedir um empréstimo e não sei o que. Então a mãe é a pessoa que ouve, não julga, é um colo emocional, mesmo adulto. E a mãe ausente, você não tem isso, então você colapsa mais fácil, toda hora esse chão, você não tem, colapsa. E por aí vai, tanto quanto dificuldade com relacionamentos. Você tem muita dificuldade em se relacionar e se confiar, porque o relacionamento primário da vida, que é da mãe, também do pai, foi tirado de você, então você vai se confiar a quem? Quem é o mais confiável? Deveria ser o mais confiável de todos. Se ausentou da tua vida, você não confia em ninguém. Então você está sempre se dando um pouquinho, 1% de você e só olhando para ver se não vai desaparecer, se vai te julgar, falar alguma coisa, você recolhe de novo, se fecha no teu próprio útero feito por você mesmo, em posição ali autofetal. Em tudo isso precisamos de cura. Lembra? Todas as nossas mães aqui colocadas são humanas, são pecadoras, necessitadas de Jesus tal qual você. Eu queria deixar uma palavra de esperança, como no final de João, nós temos o próprio Jesus na cruz, João capítulo 19, no verso 25, 26 e 27, Jesus fala pendurado na cruz para morrer, olhando ali para Maria, a mãe, né? E João, um discípulo amado, tão amado amigo, aí ele fala para Maria, aí está o seu filho. E João, aí está a sua mãe. E aí o texto diz que João recebeu Maria na sua família, e aí como se fosse mãe dele. Tem novas relações para que Deus possa te dar esse afeto, esse cuidado e carinho. Mas também tem o próprio Deus que se coloca acima de tudo isso. Lembra que no Salmo que a gente leu lá no início, 139:13, diz que o Senhor estava criando aquele ser dentro do ventre da mãe. Então não é a mãe a responsável pela vida, é Deus. Não é a mãe que determinou os nossos dias, mas se você percebeu, peça cura de Deus nas coisas que você está percebendo aí, que você está fragilizado, está com problema, enfim, você sabe, mas não é isso. Deus está acima de tudo e Jesus é aquele que vem para fazer o nosso caminho de conexão com a vida de Deus, que Ele é o amor perfeito, Ele é a nutrição, a proteção, o ensino e o desenvolvimento perfeito para a nossa vida. Vem em Jesus. A mãe é uma expressão material disso, mas Jesus é a explosão disso máxima. Volta para Ele, confia nele, que você vai poder viver também como vemos que Timóteo viveu. Olha o caso de que como ele foi criado pela mãe, né? Uma fé que veio da avó para a mãe. Mães, ensinem seus filhos no caminho do Senhor. Mas ali a mãe também reconhece que tem hora que tem que soltar para um desenvolvimento maior. E é o que acontece em Atos 16, de 1 a 3,
e que nós vemos em 2 Timóteo também. Paulo recebe Timóteo como filho na fé e fala para aquela mãe: agora é comigo. Então Deus tem uma rede muito maior de cuidado, amor, proteção, desenvolvimento para você. E aquele menino criado pela avó, pela mãe, que aprendeu os caminhos do Senhor até certo ponto, foi deixado pela mãe, graças a Deus, para seguir para um outro desenvolvimento, sair de casa e falar: vai lá, meu filho, vai, você já foi bem amado e cuidado, agora cresce mais. Então você pode ter, amado, amada, mães, avós espirituais. Mães e avós, pensem também em cuidar de outras pessoas, que não só o teu filho, o teu neto, tua neta. Tem mais pessoas precisando de mães e avós espirituais, mas vocês também têm que ter o entendimento de que eles precisam de um desenvolvimento também de hombridade maior e para frente. Por exemplo, no caso dos meninos, deixa sair, viver a vida, não fica segurando, acha um pai espiritual, ou deixa o próprio pai falar, o avô falar. E aí, o que você acha que nosso filho deve fazer? Deixa ele falar, deixa o pai falar, ele deve seguir a vida. E você, mas eu preciso... Não, deixa ele desenvolver, senão a gente vai fazer mal para o menino, tá? Então tem algo muito maior, que é o que Deus está fazendo. E nós confiamos no nosso Deus Pai, que também mostra coisas de mãe nele, né? Que Ele é o amor sacrificial perfeito, Ele é o cuidado e proteção perfeito. Nós confiamos no nosso Deus, no sacrifício de Jesus, que também vai transformar isso aí. Essa doença que você carregou até hoje na alma tem volta em Jesus. Pai, nos transforme, por favor. Obrigado por Jesus ter feito o sacrifício perfeito. Nos leve de volta a uma vida saudável, ou produza agora o crescimento que talvez nós não tivemos, e saúde que nos foi roubada por tantas coisas, principalmente o pecado no meu coração. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. A gente se vê por aí.